TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Tá em jogo com a seguinte temática: a LAF no Estadual 2014. Aliás, 5-1 no final de semana contra a Fusca. A gente tem matéria completa sobre isso, comissão técnica, jogadores, para estar justamente te mostrando aí de casa como está sendo essa temporada para o time de futsal de Lajeado. Aliás, já que a gente está falando em futsal, mandando um abraço para o Eduardo, que mandou a sugestão. Dá uma olhada nessa pintura. É meio antiga, lá de 2012, se eu não me engano, mas quando tem Falcão e Manuel Tobias, só podia dar nisso. Dá uma olhada que daqui a pouquinho a gente tá no ar com Tá em Jogo. Tá no ar o Tá em Jogo ao vivo para todo mundo via internet, univates.br/TV ou então canal 15 da NET Lajeado. Hoje o programa especial sobre a LAF. Aliás, teve jogo no final de semana, um campeonato estadual. Teve muitas partidas já, mas muita coisa ainda vai acontecer. Por isso, na câmera aberta, já começa a ver os convidados dessa noite. Alguns estão estreando, aliás, o pessoal bonito está vindo hoje no Tá em Jogo. E também a galera que já veio há mais tempo. Acho que o Marcelo Giba só iniciando, já veio o quê? Essa é a segunda recém? Segunda vez. Ah, mas vai vir ainda umas 80 vezes. Sempre que convidado. Né? Valeu, cara. Obrigado pela presença. Hoje para falar de uma vitória, e aliás uma vitória expressiva, 5-1 contra a Fusca, apesar de ser lanterna do campeonato, mas um jogo que foi final de semana e importante para continuar numa crescente, né, cara? Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Boa noite, é sempre um prazer estar no programa. E como você falou, uma vitória importante, não menos importante que as outras. A Fusca é a lanterna do campeonato, mas é uma equipe com grandes qualidades individuais, né? Grandes jogadores que na temporada passada chegaram na semifinal do Gauchão. Então a partida foi levada muito a sério, o comprometimento da equipe foi 100% e conseguimos o resultado, que era a vitória. Bom, tá aí. Além do Marcelo Giba, como diria, aliás, nas imagens hoje de Júlio Prestes e também Ivan Bergman. O Ivan Bergman que já disse que o Giba aqui é o patrão da equipe. Então vamos começar falando já com o cara que, na verdade, como já conhece muito bem aí de anos, jogador da LAF, agora comandante da equipe e que, olha, nos últimos anos vem mostrando muito resultado, não foi diferente no final de semana. 5-1 e o Marcelo Giba apontou já uma questão importante. A Fusca está sendo massacrada nas últimas rodadas, aí é o lanterna da competição, veio de um 15-1, de um 7-2 contra a STF, primeiro 15-1 contra a CBF, agora um 5-1 contra a LAF, mas é o time que ano passado foi bem. Futsal tem muito disso também, né, Giba? Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A Fusca é um time que a gente não entende por que está nessa situação. É um time que tem jogadores de muita qualidade, que a gente tem jogadores até que poderiam tá vestindo a camisa da LAF, foi feito até convite, e jogadores de muita expressão no cenário nacional. Então, essa vitória foi uma vitória bastante expressiva, que a gente precisava fazer o dever de casa e conseguimos. Então atingimos o nosso objetivo. Mas é pensar na sequência do campeonato. Tá certo. Lembrando em tuas formas de interatividade com o Tá em Jogo, é lá no Twitter, no @TaEmJogo, ou se não, facebook.com/TV Univates, produção da Jéssica, e também pelo telefone 3714 7034, tá aí na tua tela. Rafinha, seja bem-vindo a mais um Tá em Jogo agora, primeira vez em 2014, é isso? Isso, primeira vez. Muito obrigado pelo convite. Mas o modelo capilar ainda é o mesmo do ano passado. É o mesmo. Tá certo, valeu, obrigado por ter aceito nosso convite. Cara, aliás, o Rafinha, que foi aí uma das apostas do Giba, da comissão técnica, assim como o Edson, que tá aqui, cara elegante pra caramba, corrente, bonito, o cara bonito, elegante, seja bem-vindo, Edson. Aliás, eu só queria me retratar, porque na última edição do Tá em Jogo, segunda-feira passada, explicar para as pessoas de casa, né, Marcelo Giba, que o Eduardo Coelho esteve aqui, preparador físico da LAF, e aí ele acabou comentando que o Edson tinha feito um gol bonito, né? Um gol lance lindo. bonito,
Carretilha, né? É isso aí. Eu ainda comentei que o lance tinha sido bonito, porque o Edson, né? Mas o autor... Não, mas isso na verdade eu falei porque ele não estava presente. Agora, com essas luzes, não tem como dizer uma coisa contrária. Seja bem-vindo, Edson. Aliás, tu é um cara realmente muito elegante. Valeu, obrigado por ter aceito nosso convite. Aliás, uma das apostas do Giba que vem dando certo. Obrigado por ter aceito nosso convite, cara. Boa noite, obrigado pelo convite aí, é um prazer estar aqui. Tá certo, o cara de poucas palavras, mas que, né, tem uma elegância. Bom, Edson, valeu, obrigado por ter aceito nosso convite. A gente começa essa edição, porque eu já quero saber justamente dessa vitória, 5-1, e como hoje a gente tá quase que num bate-papo lá no Claudião, no Complexo Esportivo, vou deixar aberto aí para quem quiser começar conversando comigo e com o pessoal de casa. A LAF venceu e venceu com 5-1 sobre uma Fusca, que é a lanterna do campeonato. Só que é uma competição que dá para se dizer que a Fusca está lá embaixo, mas tem outros times que estão muito bem, né, na temporada. E aí a própria LAF não começou, talvez, começou com uma vitória, depois vieram empates, derrotas, parecia que não ia andar como andou muito bem no início da competição passada e parece que agora a coisa está engrenando. Tem alguma fórmula para isso? Ou o que vem sendo conversado com isso, com os jogadores, comissão técnica? Eu te diria que o começo sempre é conturbado quando tem várias mudanças, né? Ou nós tivemos uma troca bastante significativa no elenco. Conseguimos que ficassem o Marcelo, o Chico, o Rafinha, o Edson, que era o Edson até o ano passado, não jogava tanto quanto está jogando esse ano. Então a gente mudou bastante, né? E nessas mudanças sempre aparecem as oscilações. O time oscilou bastante no começo. Hoje nós vemos uma sequência de 4 jogos com 3 vitórias e um empate. E isso vai dando confiança para o trabalho, vai dando um amadurecimento bastante grande para a equipe. Mas a gente sabe que, como eu te falei, a caminhada ainda é longa. A gente precisa de melhorar bastante coisa ainda para que a gente consiga chegar num ponto, se não o ideal, bastante próximo. Como é que é justamente essa questão do buscar novos jogadores para compor o plantel? A gente sabe que o futebol, o mercado do futebol de campo, ele é muito grande, muito amplo, e existem vários olheiros, enfim. No futsal, como é que funciona? Principalmente uma realidade de Lajeado, uma realidade de interior de Rio Grande do Sul, Giba, porque tu comentou, ficaram 4 jogadores da temporada passada, uma temporada que foi muito boa para a LAF. Aliás, daqui a pouco eu vou falar com o Marcelo Giba justamente sobre a questão dos gols, que ele vem fazendo vários gols esse ano, só a favor, isso é bem interessante, mas justamente como é que é essa questão de reformular um plantel numa realidade como a da LAF, por exemplo? A gente sabe das dificuldades que a direção tem para fazer, né? Então a gente, quando fala em nomes para contratação, a gente tem que ter o cuidado para que o jogador se encaixe num orçamento. E é sempre bastante complicado quando troca final de ano, onde tu não tem, a direção ainda não tem uma certeza do quanto vai ter em caixa, do que ela vai poder gastar. Então fica sempre aquele ponto de interrogação. Mas a gente trabalha sempre dentro de um orçamento ali que a direção acha que vai dar certo. O André, nesses anos aí que ele está à frente da LAF, tem feito um trabalho, como eu te diria, com os pés no chão mesmo, um trabalho alicerçado no que tem em caixa, no que pode ter, não vislumbrando uma possibilidade de trazer jogadores que estão bastante fora da nossa realidade, até porque uma variação muito grande dentro de um grupo de salário é sempre complicado tu administrar. E a direção tem trabalhado no melhor sentido, de fazer um grupo bastante coeso, um grupo bastante homogêneo, que não fuja muito dos padrões de um de outro. Então, que as coisas se encaixem para que aí sim a gente consiga trabalhar. E hoje tem os empresários também que estão lidando bastante com os jogadores de futsal. Então, semana passada, toda semana o empresário liga oferecendo A ou B, só que tem que se encaixar em tudo aquilo que a gente acha. A gente procura... E para barrar a saída de atletas? É procurado fazer um contrato. Hoje a direção tem contrato com os jogadores ali, a gente sabe que é complicado quando aparece uma proposta. Ano passado, por exemplo, o Duda acabou indo para a Itália no momento que a LAF precisaria dele e foi uma oportunidade boa pro Duda, ele acabou indo para lá, só que, na verdade, para a equipe isso acaba prejudicando, né? Prejudica, mas a direção também ela podia ter feito uso, mas eu acho que por tudo aquilo que o Duda já tinha mostrado, pelo caráter, por tudo aquilo que ele mostrou dentro da LAF, a direção achou por bem liberá-lo. Então, foi feito um acerto para que ele saísse, claro. Mas a direção tem procurado trabalhar da melhor maneira para que consiga manter os jogadores, pelo menos aí até o final do ano. As dificuldades são grandes, mas
Se aparecer um time com dinheiro não adianta, né? Um time de liga, e esse ano nós temos um agravante na nossa competição, que os jogadores hoje que estão vestindo a camisa da LAF, se algum jogador de liga, se algum time de liga quiser contratá-los daqui a 2, 3 meses, pode levá-los. Até mesmo a CBF, Atlântico, porque o campeonato já ficou para trás para eles. Então eles vão ter um campeonato à parte que é a Liga Nacional. Então esse agravante para nós ainda é preocupante. Que para o atleta, obviamente, é um grande desafio, é uma oportunidade maior, mas para o clube realmente é difícil. E aí a gente tem aqui talvez 3 atletas, não sei se tu concorda comigo, Giba, mas a gente tem 3 atletas de características talvez parecidas, mas se a gente fosse fazer o troféu imprensa do Silvio Santos, por exemplo, a gente poderia dar um troféu diferente para cada um, porque o Edson talvez seja a revelação desse ano. É um cara que não jogou a primeira partida, se eu não me engano, entrou nos minutos finais da segunda, né? Ele, o Andrei. Ele jogou, acho que a primeira e a segunda, né? Não joguei. Um pouquinho, na segunda. Na segunda eu entrei contra a Sueva. Isso aí. Pois é o cara que vem se destacando e sendo uma revelação. Na verdade, até para muitos uma surpresa. O Edson não fez, ano passado, um bom campeonato, né? Pelo menos não vinha fazendo tantos gols jogados como ele fazendo esse ano. Já o Marcelo Giba, não vou dizer que é o vovô, porque é um cara novo também, né? Mas o Marcelo Giba é um cara que vem fazendo muitos gols, é o cara que realmente se firmou na LAF, braçadeira de capitão e tudo mais. E o Rafinha é aquele cara que era uma aposta e hoje também é uma certeza, né? Um dos caras que, talvez, Rafa, me ajuda aí, mas tu era um cara que era mais de habilidade e tal, mais leve, e hoje em dia já tem a característica da marcação forte, né? Eu te diria assim, cada um dentro da sua característica. Sem contar a questão capilar do Rafa, é um troço é o destaque maior, né? É um troço fantástico. Mas, Marcos, assim, nós temos aqui no Rafinha um jogador que ele se identificou muito com a LAF. É um jogador de força, velocidade, e é dentro das características que eu gosto do jogador de futsal. Tinha tudo para ter ficado num futebol de campo, por exemplo, né? E no momento que ele optou, ou definiu que queria vestir a camisa mesmo do futsal, ele tem dado um salto de bastante qualidade nesses anos. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2012, 13 e 14. E a cada ano ele vem melhorando. Ele sabe que tem muitos pontos ainda a melhorar. E o mesmo acontece com o Edson. O Edson era uma aposta que a gente trouxe lá da onde era, lá de Rio Branco, no Acre, exato. O Acre existe, então existe, o Edson está aí para comprovar, né? E era uma aposta. E essa aposta a gente foi pouco usado até para que ele aprendesse os caminhos do futsal no Rio Grande do Sul, porque é diferente, a competitividade é bastante diferente. E ele foi se adaptando, pegando aos poucos. Esse ano foi uma briga nossa para que renovasse com ele, pela gente saber da característica e o quanto ele pode nos ajudar. Então é uma aposta minha, da direção, e essa aposta vem se confirmando. Ele tem tudo para fazer um bom ano, para ser a revelação, como tu tem falado, mas ele sabe que tem que trabalhar cada dia mais. E o Marcelo Giba, por exemplo, é aquele cara, né, que veio para cá, e aí talvez tenha passado pela cabeça de muita gente pelo fato dele ser parente do Giba, sempre tentava separar isso justamente porque, ele é parente do Giba, vai acabar tendo vaga, e não foi assim. Mostrou dentro das 4 linhas, mas no ano passado ele tinha uma característica, né? Que o Giba, agora falando sério, ele é um cara defensivo, né? Que apoia, mas ele é o cara lá que se joga em tudo que é bola e infelizmente ela batia em ti e entrava, né? Verdade, ano passado eu fiz, acabei com 4 gols contra, né? E quantos a favor? 5? Não, foi ano passado 13 a favor. Então tá bom. Então, mais ou menos. Então o saldo positivo, 13 a favor. Mas tá aí, qual foi a fórmula agora? Tu tá indo mais pro ataque? Quando o cara vai chutar contra o Chico, tu já sai fora, assim? Não, acho que a gente continua se dedicando na defesa. E como você falou muitas vezes, ano passado, num bate-rebate, acabava desviando, e esse ano, ainda bem, não aconteceu, né? Tá acontecendo os gols a favor e não os contra. E a gente vem trabalhando para que continue assim. Mas essa pressão de ser parente do Giba deve ter passado pela tua cabeça no início da temporada lá da LAF, né? Quando chegou aqui. Assim, quando eu cheguei aqui, eu até sabia, eu já joguei com o Giba, né? Então, quando a gente jogava junto, jogamos junto no Erechim. Pra te ver como eu não sou tão velho assim, jogamos junto. Jogamos junto em Erechim e já tinha essa confirmação. Quando eu cheguei no Erechim, eu ainda era juvenil, tinha 18, 19 anos. E ele já era um cara que já era o capitão da equipe, se eu não me engano, aquele ano experiente. Então, naquilo eu já tinha dúvida, né? Será que ele está aqui por causa dele ou pelo futsal, né? Que apresenta. Então, quando eu cheguei aqui, já cheguei tranquilo, sabendo o que tinha que fazer. A gente sabe muito bem diferenciar isso, né? O particular, o nosso familiar com o profissional. Ele me respeita muito e eu também o respeito. E
faço o que eu tenho que fazer e o que sou mandado. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Tá em Jogo, porque a gente tá encerrando com um cara que é tão bonito como o Edson, CR7, o Cristiano Ronaldo e um gol conhecido como Coice. Dá uma olhada, daqui a pouco a gente volta justamente falando com o nosso Cristiano Ronaldo da LAF do Vale do Taquari. These hoes ain't right, but you was blowing up her phone last night, but she ain't have a ring or not her ring on. Voltamos, segundo bloco do Tá em Jogo. Júlio Prestes na imagem. Não é Prestes, né, Júlio? Como é que é o sobrenome? Lenhart. Júlio Lenhart nas imagens da TV Univates. Aliás, nosso novo colega aqui, vocês já vão ver as imagens fantásticas dele, treino da LAF, nos próximos dias também. E a gente volta já com um assunto que eu quero saber do Edson. Como é que está sendo para ti essa temporada? E aquele jogo contra a Teutônia foi o que daqui a pouco te deu o start, assim, para realmente ver que esse poderia e tá sendo teu ano? Ou tu acha que daqui a pouco, até nas rodadas anteriores, já estava te firmando? Eu digo isso porque naquela partida, a gente acho que tu conversou até num treino, ali tu fez gol, mostrava que quem mandava em Lajeado era a LAF, porque tinha rivalidade com a STF de Teutônia, mas o que o Giba fez uma cara ali? Eu não vi esse detalhe. Mas tá gravado, foi ou não foi? Vai tomar uma dura. Obrigado, Marco. Obrigado, Marco. Mas foi um jogo contra a Teutônia, por exemplo, que tu viu que poderia ser um ano positivo pro Edson? Bom, pra mim, desde o jogo contra Erechim ali, né, que eu entrei e acabei fazendo gol, ajudando a equipe. Não conseguimos, né, sair com a vitória, mas eu entrei bem, ajudei a equipe no que eu pude. Depois, logo em seguida, o jogo contra a Sananduva também, que eu entrei bem também. E desde então, vem vindo, né, eu venho vindo nesse ritmo. O jogo contra a Teutônia ali, o fato de ser um clássico, tu acha que também ajudou a própria questão do buscar a questão emocional para conseguir, daqui a pouco, desequilibrar numa partida? Meus companheiros de equipe sempre vêm me dando confiança, né, para isso. Para quando eu entrar, poder dar uma desequilibrada, né, ajudar eles. E é o que eu venho fazendo, cara, todos os jogos. Não só por ser clássico, né, mas eu venho buscando fazer isso todos os jogos. O que tu soprou aí, Rafa? Tá soprando aí, Marcelo, é segredo. Mas e justamente essa questão, Rafa, de que a gente terminou o bloco falando, tu poderia ter ido para um futebol de campo. A gente já fez até um programa com teu pai, né, e meu irmão. E teu irmão. E na realidade eles foram justamente para um futebol de campo. Tu optou pelo futsal, sendo que na verdade tu teve ali em mini futebol, tu era um cara de futebol de campo e optou pelo futsal por quê? Onde é que foi o momento que te disse que não, eu vou continuar lá porque aqui é meu caminho e tal? É que a grande maioria sempre começa no futsal e vai pro campo, né, desde pequeno. Então eu comecei jogando futsal, aí depois fui pro campo. Só que daí chega numa certa idade assim que tu tem que optar, né, não adianta tu ficar naquela, eu jogo um pouco futsal, depois vou pro campo, que daí na verdade tu vai ficar balanceando e não vai dar em nada. Aí eu vim pra cá, comecei a treinar e jogar e aí com o Lacerda eu não tinha muita oportunidade, né, que até eu converso às vezes com as pessoas e tipo, era que hoje eu entendo o porquê que eu não jogava naquela época. Que eu tipo, não tinha leitura de jogo que eu tenho hoje, não entendia muito bem as jogadas, tipo, tinha vontade, me dedicava, infelizmente eu não tive as oportunidades. E daí com o Giba eu tive bastante oportunidade, evolui bastante e estou procurando dar continuidade agora. Pois é, essa questão que o Rafinha comenta, acho que ela é natural não só do esporte, qualquer profissão, na realidade. É que quanto mais a pessoa vai amadurecendo, vai ganhando experiência, ela consegue administrar, né, as suas atividades. Mas no futsal, por exemplo, que tem 5.000 jogadas, né, e variações delas, essa questão, na verdade, eu acho que realmente tem que ser importante para o cara conseguir amadurecer, porque entrar, fazer um gol, fazer 2 gols é uma coisa, na hora, né, do momento de vontade e tal. Até quando bate, entra contra, assim, mas na realidade é sacanagem. Mas na realidade, o fato do cara amadurecer no futsal é importante justamente por causa disso que o Rafinha falou. Daqui a pouco ele não entende uma jogada, não entende a segunda, não entende a terceira e, vou jogar futebol de campo, que lá não tem tanta jogada assim, eu não sou tão cobrado, eu faço um pouco mais a questão do meu setor e acabou. No futsal tu roda e joga em todas as posições, né, Giba? Acho que eu diria que o futsal tu tem que entender um pouquinho, né? É como Pra não a gente dizer diz bastante, né?
na gíria ele tem que comer um pouquinho de peixe, né? Senão fica difícil. Porque é muito rápido. E nem tudo, ou nem todas as variações de jogo passa pelo treino, mas sim pelo movimento de jogo, pelo movimento, às vezes que tu erra no teu movimento, mas tu com força tu consegue buscar ou reorganizar a tua equipe com força, com velocidade. E o futsal que eu acho bom, o que eu gosto que a minha equipe pratique é um futsal de bastante velocidade. Por isso nós temos backs aí de velocidade, que é o caso dos dois aí, que são jogadores que andam bastante em quadra, não guardam muita posição, que é a maneira da minha equipe se portar. Que inclusive foi o que aconteceu talvez no ano passado e não tenha por isso se encaixado o McDowell, né? E o que Alex veio He-Man. para ser um cara, e o Alex He-Man, que vieram caras para ser pivô de referência e que não era o estilo da LAF jogar, né? E até por ter velocidade, e pelos jogadores da característica que a gente tinha ano passado, eram jogadores que precisavam de espaço. E um pivô de referência, às vezes, ele te tira muito espaço ou muita velocidade da tua equipe, porque ele fecha um setor de quadra. E a gente conseguindo aliar, em certos momentos, jogadores de velocidade, jogadores com um pouco menos velocidade, mas com um bom passo para frente, tu até consegue jogar com um pivô de referência. Mas hoje, dentro do futsal gaúcho, não são muitas equipes que estão jogando assim, né? Não. A maioria joga com cara de referência. Não muitas equipes, assim. Mas na BGF tem Silon, né? Na BGF tem o Silon, mas é um jogador que movimenta, que sai bastante lá, que ele é ala pivô, né? Então ele não é um jogador fixo, é um jogador que faz uma leitura bastante boa, bota a equipe adversária sempre numa linha. No estilo de um Atlântico de Erechim também? Isso, o Atlântico de Erechim tem o Keké, que sai que bastante de lá, não é um pivô... uma baita temporada. Né? Não é um pivô cravado, não é um pivô de referência. Aqui próximo nós temos a STF aí, que tem o Christian, a Soeva, que tem o Flávio, que são pivôs mais de referência. Mas em contrapartida, a Soeva também tem o Genário, que é um pivô que sai bastante, que dá bastante espaço para a equipe dele jogar. Vamos fazer um quiz aqui rapidinho, então. Vamos ver se o pessoal tá ligado. Tu sabe quantas jogadas a LAF tem? Não fala quantas são. Todas? É. Mas eu tenho que somar, tá? Tá, mas já vai somando aí. Quantas jogadas são, Marcelo? 5 em cada parte, 5 de ataque, 5 de defesa, 5 de meio, 5 de lateral e 5 de escanteio. Capitão 25, do time. né? É isso aí? 25 jogadas sem as variações. Faltou o quê? Faltou alguma coisa? Patrão de meio Tem os falta. padrões, né? Não, eu falei, são 5 de defesa, 5 de meio, 5 de ataque, 5 de lateral e 5 de escanteio. 25 jogadas. E 5 de falta. Tem mais, é verdade, tem mais de falta. Mas, e aí Não, tem todas elas têm um pouco de variação, um pouco E de tem tudo. uma característica diferente, Giba, que eu queria que, não sei se o Rafinha pudesse me explicar, ou o Edson, tem os nomes das jogadas, né? Isso às vezes é curioso e é interessante. Tem a jogada, se eu não me engano, tem a Univates que vocês fazem. É Univates. Tem uma que se chama um número, acho que não tem também? Tem 1, Várias 2, são 3, números. 4, 5. E tem Tem a LAF, Tem a Tem a LAF, Fruc, mas Fruc, e tem a pantufa. Pantufa. E Pinico. Tem a Pinico também. Eu, comigo não- particularmente, pediria que a gente explicasse essa jogada fosse o Edson O mesmo. Edson, né? Pois é, Isso mesmo. alguém me soprou num treino que tinha uma relação, mas eu não sabia qual era. Por que pantufa? Cara, pantufa... é por Pode causa falar da nesse potência- horário, né? É por causa da potência do meu chute, né? Sabe, teve um treino, o professor pediu pra nós fazermos ela, né? Aí quem foi pro chute? O Edson? Tá, E então o chute vamos não dar um saiu nome. tão forte Não assim, saiu né? aquelas coisas, né? Tá, vamos dar um nome pra essa jogada. E veio pantufa. Essa é sacana, tá? Tá Mas, chamando de pantufa? mas e a Pinico não foi o Rafinha? Não. Não. Aí a gente inventou mesmo na Aí hora. foi chutada lá. Tem que ser alguns nomes assim que tu grave mais fácil, né? A jogada ou o movimento. Sei, não tem, a pantufa não tem como errar, né? Todo mundo vai olhar pro Edson, jogada pantufa, né? Pô, sacanagem. Mas assim como no basquete tem a mão de alface também, quando o cara não pega a bola, né? Mas enfim. Mas na realidade as jogadas no futsal, obviamente, determinam um placar de uma partida, mas eu fico imaginando para um jogador profissional de futsal a dificuldade que é daqui a pouco para estar decorando ou pelo menos mecanizando todas elas. Né? Os movimentos são mais... É por isso que tu precisa tempo, né? Leva tempo, às vezes, para te conseguir. Às vezes, até os guri que estavam do ano passado, já a maioria que estava no ano passado, já faz de olhos fechados alguns movimentos que são do ano passado, ou que a gente deixou, que dava resultado, e a gente agregou outros. Então, fica mais fácil. E os outros vão se inteirando com o que eles estão fazendo. Então, no começo do ano, eu botava os 3 juntos no treinamento, eles já chamavam a jogada, mais o
o Coutinho já chamava a jogada, então eles conseguiam fazer um movimento já que a outra equipe no treinamento não conseguia, por não ter esse entrosamento ou por não ter vivenciado. Então, tu vivencia ela diariamente quase, né? Quase que diariamente. Então, tu acostuma fazendo, tu já faz. Sábado nós tivemos a oportunidade de fazer, acho que 2 gols em jogada organizada, né? Que a gente faz diariamente, ou pelo menos aí 1, 2 vezes na semana a gente faz a repetição dos movimentos, quando a gente não trabalha o movimento especificamente. Eles mesmo no treinamento um pouco mais coletivo, que a gente dificilmente faz coletivo, eles até brincam, né? Nos movimentos eles mesmos já chamam, já faz dentro de um treinamento, dentro de alguma coisa. Então o movimento já vai, por si só, já vai saindo. Às vezes do nada eles já estão entrando num movimento que é da jogada, sem chamar, então as coisas já vão saindo mais ao natural com o passar do tempo. E as características desses atletas que estão hoje na LAF? A gente tem, por exemplo, que não estão aqui, o Chico, que já é uma unanimidade no gol da LAF há bastante tempo, mas tem aí, por exemplo, o Piolho, que chegou e está retomando aquela velha forma de artilheiro, de fazer gols. Os irmãos Silva, que acho que também foram uma aposta e que estão indo bem, né, Giba? Como é que tu vê a característica desses atletas desse ano? Ano passado a gente tinha aí o Bruno, que fez uma baita temporada pela LAF. O Jamur, que teve aí seus altos e baixos ao longo do ano, mas que individualmente era um cara que desequilibrava, né? Mas e esse ano, assim, o que dá para se dizer até agora? Porque eu já te fiz essa pergunta no início da temporada. E agora, passado esse tempo já, dá para dizer que o time obviamente já está todo adaptado. Como é que tu vê as características desses atletas aí? Eu te diria que nós temos hoje um grupo mais homogêneo, um grupo que tu tem trocado e não tem deixado cair. Então, tem jogadores que tu bota um quarteto em quadra, daqui a pouquinho já está um outro quarteto, se não fica melhor, pior não fica. Então, as coisas ou até melhor, às vezes, o quarteto, ou com o desenho da outra equipe, tu procura algum time um pouco mais de velocidade, fazer alguns movimentos. Então nós tivemos um movimento que eu acho que é bastante relevante aqui, é que o Edson não vinha jogando tanto. E no jogo contra o Atlântico, pelo Atlântico tem o Bagatini, o Rafa Carvalho, são jogadores aqueles mais back mesmo, e mais pesado para marcar. Nós botamos o Edson, que era um jogador um pouco mais leve, ou bem mais leve que o Thiago no caso, que sai bastante lá da referência, onde confundiu bastante a equipe do Atlântico. Então nós conseguimos, se eu não me engano, virar o jogo, né? Para 2-1, né? E isso, essas características que a gente procura num grupo. Mas tu só consegue fazer isso, obviamente, quando tu já tá com a certeza que, por exemplo, o Edson vai entrar e mesmo sendo um cara leve, vai conseguir dar conta do recado. Vai dar resposta, claro, vai ter jogo, o jogo dele não vai encaixar em alguns jogos. Assim como o jogo do Marcelo em alguns jogos não vai, do Rafinha não vai encaixar. O Thiago, eu dou um exemplo que o Thiago vinha jogando 30 minutos, 25, 20, 25. No jogo de Sananduva, ele jogou 4 minutos. E no mais nós jogamos sem pivô, sem referência. Pela equipe deles, pela postura da equipe deles. Então nós temos que ter um grupo onde te dá algumas opções de tu variar o jogo. Tu mudar aquilo que o teu time está apresentando ou aquilo que o adversário acha que tu vai usar. E esse ano nós conseguimos fazer essas mudanças que têm surtido efeito. Então isso é importante pro grupo, né? O jogo do final de semana agora, Rafinha? O que vai vir? É um clássico, né? Já é de bons tempos, né? A gente sabe que a equipe deles é uma equipe de muita qualidade, né? A gente enfrentou eles já no primeiro turno, infelizmente sermos derrotados, mas a gente sabe onde a gente errou, pelo motivo da gente ser derrotados, então a gente tem que procurar trabalhar a semana, para corrigir os erros que a gente teve naquela partida e tentar buscar pontos dentro de casa, que é importante. Lembrando que o jogo mudou de horário, né, Giba? Diz que é 21h05, né? Informação do nosso colega aqui, Cláudio Borragini, né? O jogo com certeza já havia mudado das 20 para as 20h35, se não me engano, e agora parece que passou para as 21h05. É jogo de TV, né? Então a TV tem o direito de fazer essas alterações, mas eu acho que o público, independente, 8, 9 horas, é um jogo de bastante competitividade, é um clássico, com certeza o público vai se fazer presente. Bom, vamos encerrar esse bloco aí com imagens do cara que foi, na minha opinião, o maior ídolo do país, com certeza, do esporte. E olha, é difícil hoje em dia alguém acordar de madrugada, tem que gostar muito de Fórmula 1, porque Ayrton Senna faz falta 2 décadas sem ele. Dá uma olhada nas imagens, daqui a pouco tem que ter o terceiro bloco de Tá em Jogo.
Voltamos, terceiro bloco tá em jogo para de imediato ver como é que foi a vitória. Aliás, vitória de tchauzinho, né? 5-1 contra a Fusca para a LAF, jogo no final de semana no Complexo Esportivo, sábado. Quem tem as informações na matéria do Jornal do Olivato Skate reexibe agora é Ronaldo Hempel. Última rodada do primeiro turno no Estadual Série Ouro de Futsal. De um lado a LAF, sexta colocada, do outro a Fusca de Cachoeirinha, lanterna da competição. O jogo começou com a equipe de Lajeado pressionando o adversário. Com menos de um minuto, Thiago recebeu pela esquerda, girou sobre a marcação e cruzou. Marcelo Giba apareceu livre na segunda trave e abriu o placar. A Fusca até tentou, chegou a provocar lances de perigo para a LAF, mas a equipe de Lajeado manteve a marcação forte. Na cobrança de escanteio de Edmar, Thiago surge sem marcação dentro da área para ampliar o placar. Antes dos 10 minutos, a LAF marcou o terceiro gol. Lucas recebeu pela direita e cruzou. Piolho de carrinho empurrou para o gol. Com 13 minutos de partida, a Fusca diminuiu. Em cobrança de falta ensaiada, Ragner soltou a bomba sem dar chances para o goleiro Chico. Faltando 26 segundos para o final do primeiro tempo, Thiago lança, Edmar domina e bate no ângulo. Na etapa final, a equipe do técnico Giba diminuiu o ritmo. O jogo só voltou a ganhar emoção quando o técnico da Fusca colocou em quadro o goleiro Linha. Mesmo assim, a equipe da LAF continuou com a marcação forte. No minuto final, Edson roubou a bola e avançou livre com o gol aberto e fechou o placar, 5-1 para a LAF. E hoje tivemos uma dificuldade diferente, onde a equipe veio numa postura bastante defensiva, a equipe da Fusca, mas nós tivemos sabedoria para saber o momento de atacar sem dar muitos contra-ataques. Com a vitória, a LAF sobe para a 5ª colocação na tabela. Na próxima quarta-feira, a equipe enfrenta o Cachoeira fora de casa. A gente sempre espera crescer, né? A gente sabe que a gente ainda tem que melhorar bastante ainda para a gente chegar bem nos playoffs. Tá aí, matéria do jogo, vitória 5-1 da LAF. Uma vitória que todo mundo esperava, né? Porque pelo fato de que a Fusca vem perdendo e sofrendo goleadas, como 15-1 contra a CBF, todo mundo imaginava que pela qualidade do time da LAF viria uma vitória. Mas o pessoal no treino lá, os atletas, quando a gente até comentou, eu falei com alguns de vocês, quanto vai ser? É o momento de fazer bastante gol, né? Aumentar lá saldo, o pessoal dizer, não, primeiro tem que vir a vitória, obviamente, mas vocês já imaginavam que o placar poderia ser mais elástico em função disso? É como a gente falava, né? A gente tinha que se portar bem, é uma partida que a gente tinha que levar muito a sério, tá comprometido, porque o importante para nós era os 3 pontos. Diferente. Com a goleada, lógico que foi melhor, a equipe conseguiu construir um bom resultado já no primeiro tempo, saímos com 4-1 de vantagem, que nos deixou com mais à vontade no segundo tempo para jogar a partida com mais tranquilidade. A equipe deles também não se postou diferente, continuou na marcação atrás e a nossa equipe acabou administrando o resultado que era o nosso, né? O nosso objetivo, que eram os 3 pontos, e conseguimos, os 5-1, uma goleada. Só que se também tivesse sido 1-0 também seria importante, que o importante é a gente seguir nessa caminhada, nessa sequência boa, sem derrotas, né, com 3 vitórias e 1 empate, e continuar pontuando para estar sempre entre os 8 classificados do Gauchão. Mandando um beijo para Renato, um abraço para o Giovanni Coutinho, que vocês conhecem muito bem, e é justamente a pergunta nesse sentido. Coutinho é uma das apostas também, Giba? É um garoto aí, tá surgindo no time da LAF, ainda não teve uma grande... Ele teve, na verdade, um momento já, né, um momento que eu acho que era o Ed... como é que era o nome do técnico da LAF? O Edson, não? Como era o nome do... Elson. O Elson. Eu acho que ele chegou a entrar em alguma partida ou não? Jogou Pois um jogo contra a Soeva lá. Mas é um cara muito novo, na verdade, colocar ele naquele momento talvez era até uma responsabilidade muito grande, né? Eu não tô falando aqui nem quero que o Giba fale de outro técnico, mas naquele momento que ele, tão novo, entrar num jogo para decidir ou com uma responsabilidade, no momento que a LAF passou por muitas dificuldades naquele ano, era complicado. Mas é um cara que continua até hoje na LAF, né? O Coutinho com certeza deve ser uma aposta que vocês têm também na mão, né? A direção passou alguns nomes daquele ano de 2011 para que a gente... Que foi um ano muito difícil, né? Isso, para que a gente avaliasse. Aí teve Juninho, teve Cício, o Rafinha e o Coutinho. E os outros jogadores preferiram pegar o Juninho, apostou no campo, o Rafinha resolveu fixar no futsal e o Coutinho também. Então são jogadores que estão junto
até hoje com a gente aí. O Coutinho está procurando seu espaço, procurando seu momento ainda, é um jogador de muita velocidade. Tem que aí amadurecer, assim como o Edson passou esse período de amadurecimento, hoje teve a sua oportunidade, aproveitou da melhor maneira e por isso está jogando. Então o Coutinho também com certeza ele vai ter seu momento e no seu momento ele tem que estar preparado. Até porque a gente sabe que jogadores como o Marcelo Giba, agora o próprio Rafinha, tem uma passagem pela LAF, mas esse tempo pode, obviamente, durar por mais alguns anos, mas pode ser muito curto também, pode chegar agora no final do campeonato, como tu comentou. Ou até no meio da competição. O cara pegar e acabar indo embora porque tem uma proposta que é melhor para o jogador. E aí apostar realmente nessa base que tu tem é importante, né? São jogadores que já têm o fundamento do meu trabalho, então são jogadores que com certeza, se tiverem um pouco de paciência, assim como o Rafinha teve, o Edson teve, vão ter seu momento e tendo seu espaço para apresentar o que sabe, né? O que pode fazer com que ele fique ou não. Então tem que estar preparado para que quando chegar o seu momento aproveite da melhor forma. Pois a LAF teve um período antes, o Rafinha até mencionou o Lacerda, e com bastante tempo o Lacerda à frente da LAF, tu foi atleta do Lacerda, depois a gente teve a passagem do outro técnico e chegou o Giba. Só que até quando o Giba fica na LAF? Isso é uma pergunta que sempre em renovação de contrato a gente faz, porque o pessoal da imprensa obviamente quer passar informação para as pessoas de casa e quer saber em primeira mão, mas até quando o Giba tem planos de ficar em Lajeado? É muito cedo para falar, eu tenho um contrato até dezembro, mas é cedo falar em permanecer para 2015, até porque a gente não sabe o que tem aí pela frente. Como eu te falei, tem uma estrada bastante longa ainda aí pela frente, tem o gauchão até final de junho ali, começo de julho, depois vem a Copa Lupicínio Rodrigues, tem a Liga Sul, então são várias competições aí que a gente tem pela frente e é cedo para avaliar. Tem também a troca de direção no final do ano, quem sabe troca a presidência, troca a direção, vem a outro que queira dar uma renovada ou mantém-se essa mesma direção, queira dar continuidade a esse trabalho, então isso tudo a gente... Mas o importante é ter um projeto de um ano inteiro, né? Porque a gente sabe que quando o time entra é muito ruim, não para a comissão técnica só, mas acho que para os jogadores, principalmente, entrar numa equipe que tu sabe que tu vai jogar 2 meses, vai jogar 3 meses e acabou o contrato, né? O cara fica até com 3 anos, eu vou pro 3º ano dirigindo a LAF, então é difícil tu encontrar treinadores hoje com 2, 3 anos. No futsal ainda é mais fácil, mas também não é tão fácil assim, não. Tu manter, tu tem que mostrar resultados. Se tu não mostrar resultado, ninguém fica contigo. Então a gente vem mostrando um trabalho aí com a colaboração dos jogadores, paciência principalmente, né? Porque não é fácil me aguentar, às vezes, a minha cobrança no treino. Eu gosto de cobrar, cobro mesmo, mas eu sou bastante incisivo, porque eu acho que o jogador precisa ser cobrado, o jogador precisa diariamente para que no jogo fique bem mais fácil para eles. E as coisas facilitam muito quando no treino as coisas acontecem mesmo da maneira que a gente acha o ideal. Então, por se tratar de renovação ou não, de ficar ou não, a continuidade no trabalho eu acho que é importante tanto para a comissão técnica como para o atleta. Pois é, e dentro do futsal, como a gente sabe que não é uma modalidade no Brasil daqui a pouco tem tanto seu valor como se dá para o futebol, por exemplo, de campo, talvez seja mais difícil ainda tu achar o teu lugar, porque no futebol tem talvez muitos e muitos mais times e outras oportunidades do que no futsal, né? E são poucos que conseguem ter a técnica que tem que ter para jogar futsal, né? É uma modalidade difícil do cara conseguir ter talento para conseguir jogar, né? O futsal, e hoje aliado com a força física ou com o condicionamento físico, cada vez está ficando melhor, ou os jogadores estão diminuindo, alguns falam que melhorou, outros falam que diminuiu o tempo de jogo dos atletas, por isso que está mais dinâmico, mais veloz. Tem que ser raciocínio rápido, tem que pensar rápido, as coisas acontecem em fração de segundo. Então a velocidade do jogo cada ano aumenta e o jogador tem que estar vivendo aquilo ali no dia a dia, que senão não consegue dar conta no final de semana. E essa troca que tem tido de jogador vai para um time, para o outro, o técnico vai para um time, para o outro, também eu acredito que atrapalha não só para a comissão técnica, mas para os atletas também é outra filosofia de trabalho do técnico,
a direção trabalha diferente, e aqui não, hoje a direção nossa, ela consegue dar uma tranquilidade bastante grande para os atletas desenvolver o seu trabalho, então é importante. Rafinha, tua ideia e meta é continuar na LAF? A gente sabe, né, todo jogador tem um sonho, né, almeja coisas melhores, como eu, como acho que o Marcelo também, o Edson também, o Giba também como treinador. Eu tenho um sonho particular que é evoluir, né, além de evoluir, jogar uma liga, que eu acho que é o sonho de todo jogador, mas esse ano eu pretendo ficar aqui até o final do ano. Pois é, e aí quando surgem oportunidades, o Duda mesmo, que acabou indo para a Itália, daqui a pouco são questões até, vou pro exterior jogar futsal. A gente teve também o Doda, né, que estava aqui, depois Sim, foi pro Kuwait, eu acho. Pro Kuwait, né? E na verdade são oportunidades. O Doda, se não me engano, foi só um mês que foi jogar lá, né? Mas um torneio. Lá são torneio de 2, 3 meses, né? São aí tu sai fora que com chegam 30, e daí tu acaba, até pelo fato de ser um exterior, tu acaba optando, né? Mas eu acredito que seja uma dificuldade para o jogador saber se aquilo é realmente melhor e é tão oportuno como tá num time que já tá há tantos anos, né, Rafa? Que nem a gente conversa às vezes, né, internamente entre a gente, que às vezes não é válido, né, a gente sair para um lugar onde a gente tem a garantia de ficar 1, 2, 3 meses no máximo, ou tu vai para um time que tu fique 10 meses, né, já é bem diferente. E acredito que a gente, tendo mais tempo para trabalhar, a gente pode desenvolver melhor o seu trabalho. Bom, como é que estamos de tempo aí, Ivan? Estamos encerrando esse bloco, é isso? 2 minutos, beleza. Marcelo Giba, me diz uma coisa. Jogar futsal em Lajeado tá melhor agora ou não? O torcedor tá começando a comparecer de novo ao ginásio? O apoio do torcedor ano passado veio com os resultados. É como o Giba falou, acho que o futsal, e como todo o esporte, ele vive de resultados. E a equipe estando bem, o torcedor apoia e comparece. Temos os nossos fiéis torcedores, que estão sempre ali na derrota e na vitória. Mas com certeza hoje a equipe da LAF tem um grande apoio nos jogos dentro de casa e isso faz muita diferença. Ano passado acho que nós tivemos uma derrota, ou 2, se eu não me engano, em toda a temporada aqui em Lajeado. E esse ano já começamos a temporada sem perder. Temos um empate e acho que 4 vitórias em casa. Isso demonstra a força e o apoio que a gente tem aqui com o torcedor de Lajeado. Pois é, porque uma coisa que chamou a atenção foi que o pessoal da imprensa de Lajeado, inclusive nós aqui, comentávamos que tinha a ideia de que viriam muitos torcedores de Teutônia naquela partida contra a LAF, né? Foi dito lá pelas rádios que viriam não sei quantos torcedores de Teutônia, que tinham 2, 3 ônibus cheios. Quando eu cheguei lá, eu não vi tudo isso, né? E tinha torcedor da LAF também. E tinha bastante torcedor da LAF naquela partida. Então eu acho que tem muito essa questão do fato de essas pessoas que gostam da LAF gostam há muito tempo, né? E aí tu tem realmente um grupo, que é o que tá realmente sempre ali na esquerda, no Claudião, Fiel. que tá há muito tempo, né? Na verdade, a LAF, ela se movimenta por causa desses torcedores também, né? Tem torcedores aí que, desde a época que eu jogava, né? 2009, 2010 ali, que eles têm um lugarzinho deles ali no ginásio, já é a cadeira cativa deles ali, né? E esses torcedores são importantes, são aqueles fiéis que a gente diz que na vitória ou na derrota eles vão estar sempre ali com a gente, xingando ou não, eles vão estar com a gente. E a gente vem resgatando ou vem trazendo novos torcedores. Tem o projeto ali da Alaf Melinho também, tem trazido bastante pais ali para dentro do ginásio, que é importante, né? As crianças gostam, eles veem os atletas nossos como verdadeiros ídolos, né? Então, a gente tem feito esse trabalho, até o ano passado a gente levou bem mais os jogadores lá na escola, para que os jogadores conhecessem, para que brincassem, interagissem com as crianças, e isso fez com que trouxesse alguns torcedores para o nosso lado. E é importante fazer essa parte social também. Bom, tá encerrado mais um bloco do Tá em Jogo, mais imagens captadas, obviamente, lá do YouTube. Cara, é o rei do download, Felipe Stefani, um abraço pro Moisés. Agora é a torcida que fez bonito, dá uma olhada no mosaico, daqui a pouco tem o último bloco do programa.
Aí voltamos, quarto e último bloco do Tá em Jogo. Eu não vou falar no ar que o Piolho possivelmente possa ser depois um futuro vereador na cidade dele, que realmente vai muito bem na resenha. Um abraço pro Piolho, aliás, já foi artilheiro de gauchão e voltou a fazer gol, né? Isso é importante para a LAF também. Acho que é importante para ele, para a LAF, é um jogador que a gente deposita muita confiança, é um jogador que vem resgatando seu bom futsal. Ele passou um ano praticamente parado na CBF, no final de 2013 fez uma cirurgia no tornozelo, se eu não me engano. É um jogador que carecia de um ritmo de jogo, de um condicionamento físico melhor, e a gente até, numa conversa com ele, sabe que ele tem que melhorar o condicionamento físico um pouquinho dele, e a gente vai dar essa ênfase maior para o trabalho, para o condicionamento físico dele também, para que ele possa nos ajudar cada vez mais. Mas aí, até ao contrário, não é nada pessoal, tá? Mas ao contrário do Edson, o Piolho é um cara que bate muito forte na bola e né, não foi porque eu tenho a jogada pantufa, mas é um cara que bate muito forte na bola, e outro cara que chama atenção é o Edmar, né? Que é um cara que se der espaço, ele enfia o pé na bola e realmente bate muito forte o cara, né? Ele tem muita qualidade na frente do goleiro, né, de tirar, de achar o espaço para entrar. Já visto esse gol aí que ele fez aí contra a Fusca, que estava praticamente sem ângulo, o goleiro fechando, ele conseguiu botar no lado contrário. Então, eu acho que nós temos um grupo de muita qualidade. Qualidade individual, que a gente tem que transformar isso no coletivo e conseguir... Mas deixa eu te fazer uma pergunta justamente quanto a elenco. A gente nunca conversou sobre isso, mas goleiro a gente tem o Chico, tá? Que é o goleiro da LAF, goleiro artilheiro, faz gol, goleiro experiente. Mas a LAF sempre teve, digamos, um goleiro. É difícil tu conseguir ter um segundo goleiro no mesmo nível do realmente do goleiro titular. Se a gente for pegar os anos anteriores, até a gente vai ver ali que em determinados momentos tu até tinha os dois chegando para ele, mas aí um já foi embora. Agora esse ano teve uma tentativa do alemão. A gente tem lá, se a gente pegar no tempo que tu estava ainda na LAF como atleta, não faz muito tempo isso, não né? Faz. Hoje tinha o Joel, né, que era o goleiro da LAF. Tinha o Joel. Mas aí tu vai pegando, sempre tem um goleiro, que é o cara tinha titular. Márcio. Naquela época o Gabriel também depois. Márcio, Joel, Gabriel. Teve uma época o Ney, o Márcio. Eram dois goleiros que se equivaliam, né? Mas por que não ter dois goleiros de um bom nível? É pela questão no futsal da grana também, do investimento? Ou é porque se aposta muito em formar novos goleiros? Ou é um pouco de cada um? Eu te diria que o custo também, né? Hoje, para te trazer dois goleiros de nível, sai pesado. Nós tínhamos o alemão, tentamos até para... Que era goleiro titular da BGF, né? Até para que nós tivéssemos uma disputa também boa por posição na goleira, até para o bem do Chico, para que ele não se acomode, apesar que o Chico, tu pode ter certeza que o Chico não se acomoda, ele briga no dia a dia. E até para estar sempre melhor. E para saber também, ter a certeza, a tranquilidade que se por acaso, uma eventualidade, o Chico não puder jogar uma partida por lesão, por cartão, sei lá o quê, o outro goleiro tá ali e vai fazer a mesma coisa, né? Não, mas hoje nós temos um menino que nós trouxemos de Novo Hamburgo, o Leco. É um goleiro que nos passa bastante confiança, é um goleiro, ele é pequeno, mas tem uma agilidade, Chico, né? Uma agilidade muito, reflexo muito apurado. Então é um goleiro também que se a gente tiver que botar, não temos medo, porque é um goleiro que, com certeza, no momento que a gente precisar dele, ele vai estar ali pronto para dar conta do recado. E para deixar claro, até a gente tem que estender o convite para ele vir no programa, porque, na verdade, é o Leco, né? Leco, não é Leco. Não, como foi divulgado na imprensa, que o cara era o Lepo, já queriam fazer brincadeira de Lepo, não tem nada a ver, o cara é o Leco, né? É Leco. E tem um terceiro goleiro também na LAF. Agora temos o Guilherme, né? Que é um menino de bom retiro, né? Bom Retiro do Sul. Daquele tamanho, Como 16 anos. 16 anos, descoberta do Marcelo Cardoso. Ô, Cruz, um abraço pro Marcelo Cardoso, virou olheiro de futsal agora também. Olheiro, nos apresentou. Assessor de imprensa, narrador do Grupo Independente, agora tá investindo no empresário de atleta. Vai virar agente também. Um abraço pro Marcelo. Não, mas ele é um menino bastante dedicado, é claro, 16 anos, tem que trabalhar muito fundamento, e por isso ele está ali com a gente trabalhando. A gente pede, tem conversado com o Chico, com o Leco, para dar uns toques nele, até para que passe uma manha do goleiro, para que ele vá crescendo também. Ele tem muita vontade, é uma personalidade bastante forte, apesar de ser quieto, mas é um guri bastante bom e trabalhador.
Pois é, até porque se a gente for ver, a gente já teve outras tentativas de outros goleiros que acabaram não dando certo, porque tu imagina, se para um jogador de futsal é complicado ficar no futsal, porque tem a tentação do futebol de campo, questão de Lajeado, mini futebol amador é muito atrativo também. Tu imagina pro goleiro, que é o cara que dá pra dizer que é o que mais trabalha também no futsal, assim como Sim. no futebol de campo, né? O cara tem que realmente gostar muito, né? E o goleiro tem... Amanhã para as 9h30 da manhã já tem específico com os goleiros que eles ficam ali 1 hora e pouca, cai para um lado, cai para o outro, pula. Enquanto volta. eles já estão lá pulando, tá, a gurizada tá assim ali botando tênis, tá né? Naquela resenha no banco. Mas é do goleiro, né? O goleiro tem que estar sempre na ponta dos cascos, né? Para que a gente procura fazer com que ele trabalhe um pouco menos no jogo, mas ele tem que estar preparado. E eu tô curioso para saber uma coisa, Edson. Do Acre pro Rio Grande do Sul, foi isso? Foi isso. Eu tive a oportunidade de ir pra lá, né, jogar estadual, Liga Norte, a segunda divisão da Taça Brasil e o Metropolitano. Aí eles lá contaram com a presença do Marcelo Giba, que chegou 2 meses depois que eu, lá. E lá eu consegui fazer um bom ano, né, e o Marcelo Giba pôde me indicar pra cá. Então o Edson tá aqui hoje, é o Marcelo Giba também, que é a gente também, assim como o Marcelo Cardoso. É o pai. Não, eu... É o pai? É o pai. Como ele falou, a BB de Rio Branco, né, um time, era bicampeão estadual, fomos tri, né, nessa oportunidade em Rio Branco, que é a BB do Banco do Brasil, e fui contratado para jogar uma Taça Brasil e uma Liga Norte, e tive o prazer de conhecer o Edson, e como eu sabia que a BB dali não passava, eles jogariam aquela competição e no outro ano não teria a continuidade. Eu tomei liberdade, liguei pro Giba, na época eu nem estava ainda contratado, jogava em outra equipe, não jogava na LAF. E liguei pro Giba e comentei, falei, Giba, que tem um jogador, né, com essas qualidades, que precisa ser, como a gente diz, lapidado, né? E como eu vejo o Giba como treinador, um cara que tem essa paciência e tem esse feeling para lapidar jogadores e como vocês descobrir, né, esses talentos, e eu vi que esse era um cara trabalhador, apesar de conhecer ele pouco tempo lá, de conviver com o Edson 3 ou 4 meses, sabia que era um guri bom e trabalhador, que é o que precisamos no futsal, né, ou com qualquer emprego, mas no futsal. Como é que tu sabia que no momento que tu aposta em alguém, é teu nome ali também, né? Então dá pra, tô indicando lá pro Giba o Edson, mas... Mas nós vimos alguns, ele também teve a oportunidade de mostrar alguns momentos dele, de alguns jogos, alguns vídeos, algumas coisas para que a gente também não desse o tiro no escuro, né? Então a gente procurou se alicerçar que a gente está trazendo um jogador realmente que poderia nos ajudar. Então foi uma aposta até na época, né, Edson? Nós conversamos bastante para que a gente pudesse trazê-lo e sabia da característica dele, mais ou menos era que a gente estava tentando achar que é difícil. Um jogador na característica do Edson, é um jogador de muita movimentação, de intensidade, de drible fácil. Então, a gente procurou trazer a direção, o Alex entrou em contato, foi o Alex, né, que entrou em contato, conseguiu fazer essa contratação e hoje está no segundo ano já com a gente. E equipes como a LAF, tu tem que arriscar, tu tem que dar um peitaço, trazer jogadores de fora ou procurar lapidar, como o Marcelo falou, alguns jogadores para que o custo seja baixo. E então depois sim, vão buscando seu espaço. E no momento que tu forma aqui, por exemplo, o Giba, o Edson, na saída dele, daqui a pouco indo aí para um time de liga, o próprio Rafinha, sei lá, vai para uma própria CBF da vida. A LAF ganha com isso também. Não, é diferente do futebol de campo. Isso que acaba sendo injusto para a equipe, né? Porque tu acaba tendo um grande talento que acabou sendo formado e daí o time não... Hoje, se eles quiserem sair antes do término do contrato deles, sim. Aí a LAF tem direito a alguma coisa, mas terminou o contrato, no final, acho que dezembro, né? O contrato, cada um tem seu acerto, né? Cada um tem... Então é difícil até a gente falar sobre o contrato, mas mais ou menos no futsal é assim que acontecem as coisas. O jogador, tu descobre, Sananduva foi uma equipe que eu tive a oportunidade de trabalhar, que é formador de talento, tem a sua base muito forte, e também não consegue recuperar nada. Tá encerrado, tá em jogo, queria agradecer vocês demais, valeu pela presença, lembrando que sábado tem jogão da LAF e amanhã tem reprise do Tá em Jogo, 11h30 da manhã, na quarta às 9h30 da noite. Acabou o programa, a gente volta segunda-feira que vem ao vivo pela TV Univates. Tchau!